Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado. Amém? Por favor, gostaria que vocês se colocassem em pé, se possível, abrindo as vossas Bíblias, no texto da palavra do Senhor Deus, em Gênesis capítulo de número 37. Gênesis capítulo de número 37. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 37. Agradecemos ao Senhor Deus por estarmos aqui, por esses 31 anos de existência da casa do Senhor Deus aqui neste lugar. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor Deus tem feito. A Ele, o nosso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Gênesis capítulo de número 37, leiamos então a palavra do Senhor Deus. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, diga comigo, 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Verso 4. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e o contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Verso 7, sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso odiaram ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Verso 9, José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai lhe repreendeu, dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, sua mãe, seus irmãos, iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Podemos assentar com a sua Bíblia aberta. Acompanhe comigo a leitura com a sua Bíblia aberta. Gênesis capítulo 37, verso de número 12, a sequência. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer aonde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe, eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Digam comigo: lá vem o grande sonhador.
Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem devorou. Vejamos em que vão dar os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derrame sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, tiraram-lhe a roupa, despiram-lhe a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhes façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos então concordaram, e quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora? O que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica do teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os filhos, os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar ele, porém recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Quem pode dizer amém? Gênesis 37. Pastor, nós estamos comemorando 31 anos de gratidão ao Senhor Deus por tudo que o Senhor Deus fez. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Ailton José, pastora Rosângela, toda a sua família e a todos vocês, todas as suas famílias. Então, nesses 31 anos, pastor, que tem esse texto da palavra de Deus, de Gênesis 37, falando sobre a vida de uma família. José, seus irmãos, seu pai Jacó, toda essa família. Quando a gente lê o texto de Gênesis 37, nós deparamos com situações diversas em que uma família bíblica passou por ela, uma história real, uma história em que uma família viveu problemas de brigas entre filhos, uma história em que o pai perde a noção do que acontece dentro da própria família. Nesses anos que nós estamos comemorando os 31 anos da igreja, com certeza, talvez, muitas famílias também passaram por situações difíceis, mas até aqui nos ajudou o Senhor. 31 anos de vitórias. Aqui nós vemos uma família bíblica, uma família cristã, em que os irmãos sentiam inveja do outro, em que os irmãos, por ter um filho mais querido pelo pai, por ser da velhice, começaram a conversar com o irmão, já não com boas palavras, mas quando eles se dirigiam a José, como diz a Bíblia Sagrada, eles só dirigiam com José com palavras ásperas, porque eles já sabiam que José era o filho querido.
A palavra do Senhor Deus nos dá grandes ensinamentos, e eu tenho um tema de mensagem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Deus cumpre as suas promessas na minha vida. Diga comigo, Deus cumpre suas promessas na minha vida. Quando o Senhor Deus cumpre as suas promessas, é porque Ele fala que cumpre, e a palavra de Deus diz que Ele cumpre, e se nós acreditarmos na promessa do Senhor Deus, nós recebemos. A palavra do Senhor Deus diz então que José e seus irmãos tinham então dentro dessa família alguns aspectos não tão agradáveis. Mas quando Deus cumpre uma promessa, Ele começa então a falar com José. José então, ele recebe sonhos, diga comigo, sonhos. José então teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso ainda mais os seus irmãos o odiaram. Então, dentro da história de José, a gente vê que José conta os sonhos, e quem deu esses sonhos? Deus. Deus dá sonhos, irmãos? Sim. Deus pode revelar em sonhos, Deus pode falar em profecia, Deus pode falar na palavra dele para a nossa vida. Então eu já vi muitos sonhos serem revelados, muitos sonhos acontecerem. Eu já vi muitos sonhos de irmãos que, quando sonham, acordam e dizem: eu tive um sonho assim, foi muito real, aconteceu. Eu gosto de contar um sonho, que esse sonho é tão real que aconteceu no Rio de Janeiro, um sonho da providência de Deus. Eu gosto demais, porque eu já tive também necessidades, quando eu era mais novo. As nossas famílias tinham necessidades, talvez a sua família também está passando por uma necessidade. E nesse sonho, pastor, o que aconteceu? Nesse sonho, Deus fala em revelação de sonho para uma irmã. E na madrugada ela teve um sonho. Talvez vocês já ouviram falar nesse sonho. Talvez em uma das ministrações que nós ministramos, eu até contei um pouco desse sonho. De madrugada, Deus fala com ela em sonho, e naquela madrugada ela entra com um carrinho para um supermercado, e ela pega o maior carrinho e entra para o supermercado. Ela estava quase um ano desempregada, o marido quase um ano desempregado, e eles estavam passando por necessidade, quase não havia comida na casa deles. Os filhos querendo alimento. Imagina como é difícil você ver uma criança precisando de alimento. É difícil demais. Então, naquela madrugada, Deus dá um sonho a ela, ela vai dentro do supermercado, entra lá dentro, faz uma compra maravilhosa e sai de lá sorrindo, e ela acorda de madrugada, levanta o seu marido, ele com sono, e ela diz: Deus falou comigo em sonho, e o sonho é realidade, vai acontecer. E ele disse amém e volta a dormir. Quem sonhou foi ela. E aí naquele sonho, novamente, durante a madrugada seguinte, ela tem o mesmo sonho. Ela entra no supermercado e faz ali as compras, pega o maior carrinho e entra no supermercado, e eles pegam tudo que tinha de bom naquele supermercado, aquele carrinho cheio, e sai do supermercado feliz. E ela acorda o marido de madrugada e diz: Deus falou comigo, eu senti que foi Deus que falou comigo, esse sonho é real. E ele, não querendo acreditar, diz: como nós vamos pagar? Sempre nós somos empregados, nós não temos dinheiro para pagar. Ela disse: Deus proverá. Diga comigo, Deus proverá. Então, quando Deus cumpre as suas promessas, mesmo sendo em sonhos, elas vão acontecer. Então, no dia seguinte ela acorda os filhos, disse para o marido: vamos tomar banho, vamos para o supermercado. E o marido, com vergonha, disse: nós vamos chegar lá, a mulher do caixa vai olhar para nós e vai dizer que vocês vão pagar como? Com dinheiro, com cheque ou com cartão? Primeira coisa que a mulher do caixa fala para nós, não é isso? Quando você chega lá, passa as compras, como que você vai pagar? Hoje é com cartão de crédito, né? É com débito, é com crédito. Como que você vai pagar, evangelista Marcos? Aí você olha para a cara dela e diz: Deus proverá? Tá bom, vamos para o supermercado, Deus falou. Aí Deus fala com José em sonho. José teve um sonho, e o sonho que José teve foi uma realidade, só que eles não sabiam que era Deus que estava falando com eles. José sabia, mas eles não sabiam o sonho de José. Aí ela entra no supermercado, chega na porta do carrinho, tem aquela cestinha pequenininha, aquele carrinho médio, aquele grandão, não é isso? Aquele grandão você pega, quase ninguém usa mais o grande, né? Porque ali cabe 6 mil, 7 mil reais de compra se você for encher aquele carrinho todo. Mas ela disse: Deus falou comigo, e eu lembro que era um carrinho grande. E o marido: nós vamos ficar com vergonha se tiver vizinho lá no caixa.
Mas Deus falou, Deus proverá. Eles estavam passando necessidade, eles estavam passando quase fome, porque a geladeira estava vazia, eles estavam desempregados. Mas Deus havia falado de madrugada com ela. Ela entra no supermercado, os meninos estavam felizes, os meninos querendo comprar de tudo, pegar de tudo. Então eles vão colocando as compras no carrinho, vão colocando as compras no carrinho, vão colocando as compras no carrinho, e entram e vão pegando, e vai enchendo de tudo, que muito tempo eles não haviam comido. E ela disse, Deus proverá. Ela foi entrando no carrinho, junto com o supermercado, dentro do supermercado, e dizendo, Deus proverá, Deus proverá. E ela foi falando, Deus proverá. E ele, o homem, talvez não muito acreditando, mas quando chega no caixa, tinha outras pessoas na fila, e ela então pega o carrinho com seus filhos, os filhos alegres, já querendo comer as coisas antes de chegar em casa, porque estavam com fome, não tinha nada dentro de casa. Então ali no supermercado acontece um grande milagre naquele momento. Ouve-se uma voz no microfone daquele supermercado. Atenção, atenção. Você que está no caixa de número 10. Devido aos 10 anos de aniversário desse supermercado, do supermercado Carrefour, no Rio de Janeiro, a família que está nesse caixa irá ganhar toda a compra grátis. Ela ajoelha no chão, dá glória a Deus, começa a chorar, junta gente em volta dela. E quando ela começa a chorar, o povo é curioso, o povo vem para poder saber o que está acontecendo. Ela começa a contar a história. A mulher do caixa começa a chorar, ela conta toda a história. E ao chegar aqui, Deus falou para mim que daria a vitória, Deus provia. E aí quando eu cheguei aqui, ouvi nesse supermercado uma voz, e aqui estou, juntos, para agradecermos a Deus então por essas compras. Mas não parava mais aí não, a voz continuou. Mas atenção, atenção, além dessas compras que essa família vai ganhar, ela vai ganhar 1 ano de compra grátis aqui no supermercado. Então Deus proverá. Deus fala em sonho, fala. Aconteceu com José, acontece, só que eles não sabiam que era Deus. Em Gênesis 37, então, José conta os sonhos também para o seu pai, para sua mãe, outro sonho. E nos sonhos que ele conta também que o sol, a lua e 11 estrelas, se referindo aos seus irmãos, se inclinaram diante dele. Só que eles não sabiam que era Deus que estava fazendo. Eles não sabiam que iriam inclinar-se diante de José, mas Deus já sabia, porque Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe do nosso futuro, Deus conhece, porque Ele é o Deus provedor, é o Todo-Poderoso, quem pode dizer glória a Deus. Então, pastor, e passaram-se então, os seus sonhos incomodaram, pois eles são a revelação de Deus no futuro na sua vida, claro, Gênesis 37, 8, então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu, deveras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por causa dos seus sonhos. E José, então, sonha, e aqueles sonhos eram a revelação de Deus para a vida de José. Então, quem sabe um dia você teve um sonho, Deus já falou com você em sonho, e vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus é o Deus que faz cumprir a sua palavra, glória a Deus. Deus faz cumprir a sua palavra através de sonhos. Então Deus tem os seus propósitos e ninguém vai parar Deus na vida do seu irmão. Ninguém vai parar Deus na sua vida, meu irmão. Se Ele determinou uma palavra para se cumprir na sua vida, ela vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Basta que você acredite na palavra dEle. Quando então, pastor, os seus irmãos, os irmãos de José não queriam que os seus sonhos se realizassem, eles começaram então a perseguir. Você já viu que tem irmão que não gosta que o outro sonhe, ou que fale do seu sonho, ou que ele relate aquilo que ele tem desejo? Tem gente que fala assim, não conte os seus sonhos não, porque se você contar seu sonho, aí o invejoso vai atrapalhar com que ele se realize. Pode vir invejoso, pode vir gente de qualquer natureza. Se Deus quer que os seus sonhos se realizem, ninguém vai impedir os sonhos de Deus sobre a sua vida. Ninguém vai impedir, porque é de Deus. E a palavra do Senhor Deus, ela é bem clara sobre nós, sobre isso. Então, pastor, qual é o motivo? O sinal que você tem sonhos, Deus vai realizá-los na sua vida. Quem tem sonhos aqui, diga, eu tenho sonhos. E Deus vai realizar, em nome de Jesus. Deus vai realizar, em nome de Jesus. Está ali minha esposa, ela tinha um sonho um dia de se casar, como toda mulher tem um sonho de se casar. Cadê as solteiras aqui? Levante a mão aí, cadê as irmãs solteiras? As jovens solteiras, tem jovens solteiras aqui?
Ou estão com vergonha? Deus vai dar para você um casamento, né? Basta que você acredite. Minha esposa tinha um sonho de se casar e ela orava ao Senhor Deus. Pedia ao Senhor Deus que desse a ela um marido bonito, né? Um marido charmoso, um marido que pudesse abençoar a vida dela, que pudesse ser um Boaz na vida dela. E aí um dia ela ora ao Senhor Deus e Deus fala com ela em profecia: minha serva, vou te abençoar, vou colocar ao seu lado um marido que vai andar com você ombro a ombro e vou te dar vitória. Na época ela estava querendo namorar um rapaz e Deus disse: esse não, esse aí vai ser laço na sua vida. E aí depois ela começa então a namorar com o pastor Jocelyn e a graça de Deus ainda vem muito mais sobre a vida dela. Um dia nós estávamos realizando um trabalho aqui em Goiânia, talvez eu já contei também para algumas pessoas. Aí Deus fala comigo, fala com ela através de uma profeta do Senhor Deus. Deus fala, e quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra sobre a nossa vida. Aí nós estávamos realizando um trabalho em uma das nossas igrejas. Deus usa uma profeta, dizendo para mim: meu servo, vou te abençoar, seu ministério será próspero como o ministério de Davi. Aí quando fala isso, eu lembrei de 3 profecias que Deus já havia falado comigo, da mesma forma, usando pessoas diferentes, profetas diferentes. Eu acredito em profecia, porque ela vem do Senhor Deus sobre a nossa vida. Acredito em sonhos, porque os sonhos vêm para nós como forma de bênção sobre a nossa vida. E aí naquele momento ele disse: vou te abençoar, vou te dar dupla honra, te abençoarei. E eu disse amém, recebo o Senhor, porque eu já sabia. E um dos profetas que Deus havia falado comigo foi em Belo Horizonte, quando nós estávamos lá na Igreja Batista da Lagoinha, juntamente com aquela pastora Izenete, ali, que éramos ministrados ali, naquele momento, naquela chácara de louvor, no momento em que eu estava com ela, Deus usa ela para falar também a mesma palavra sobre a minha vida. Então eu sabia que era Deus, eu acreditei naquela hora que era Deus que falava comigo, que me daria dupla honra. Passaram-se alguns meses, minha esposa fica grávida, e aí nós vamos no médico, fazemos o pré-natal. Quando o médico põe o ultrassom de um lado, não escutava nem o coração, colocava do outro lado, não escutava nem o coração. Mas o médico disse: tem aí 2 sacos gestacionais no seu ventre, esses 2 sacos gestacionais poderão ser 2 crianças. Eu disse assim: doutor, lembrei da profecia, são 2 homens que estão aí no ventre da minha esposa. E aí quando o médico disse: mas nem o coração está batendo, o organismo dela pode eliminar, nem o feto ainda começou a crescer, nem começou a se formar, somente tem um saco gestacional. Eu disse assim: tem um Deus que conhece a mim e a você e a nós, desde antes de nós nascermos, e sabíamos que nós um dia iríamos nascer, porque nós temos a promessa de Deus. Por isso nós estamos aqui, pastor, porque nós temos a promessa de Deus. Diga assim: eu estou aqui porque eu tenho a promessa de Deus sobre a minha vida, por isso que vocês estão aqui, glória a Deus. Aí passou um mês depois, nós voltamos, o médico põe o ultrassom novamente, aí já ouve o coração de um lado e ouve o coração do outro, e eu já sabia que era 2, disse para minha família no WhatsApp: vou ser pai de gêmeos. E o médico disse assim: mas nós nem sabemos o sexo. Eu disse assim: doutor, quando Deus falou comigo na profecia, Ele disse que me daria dupla honra, e para mim a dupla honra seria então os 2 filhos homens que Deus ia me dar. Então veio depois de alguns meses nascer o Enzo e o Guilherme, que são bênçãos na nossa vida, são gêmeos para a honra e para a glória do Senhor Deus. Levante a mão aí, Enzo e Guilherme, levante a mão aí, vai, aí ó, esses gatos aí do papai, 7 anos de idade. Então, queridos, voltando à palavra do Senhor Deus, seus irmãos jogaram José na cova, afastaram ele da sua família, não quiseram o bem de José. José talvez tenha pensado: meus sonhos agora se encerraram, eu estou aqui dentro dessa cisterna, acabou os sonhos, será que o sonho que eu tive era de Deus ou não era? Às vezes você teve um sonho e disse o seguinte para você mesmo: talvez aquele sonho não é de Deus, talvez aquele sonho é um sonho meu somente. E eu digo para você: se Deus fez uma revelação de sonho para você, vai acontecer em nome do Senhor Jesus. E aí, pastor, talvez ele tenha pensado: foi um sonho de barriga cheia somente, foi coisa da minha cabeça, eu sonhei, jamais vai acontecer, porque eu estou aqui nessa situação, nesse estado. Como que o pastor está falando que Deus vai
prover para mim as coisas, sendo que eu estou na dificuldade. Mas se nós cremos na promessa de Deus, se nós cremos na palavra do Senhor Deus, nós vamos receber sobre a nossa vida em nome do Senhor Jesus. Tentaram afastar José dos seus irmãos, da sua família, tentaram afastá-lo dos seus projetos familiares, tentaram mentir para José, mentir para o pai dele, dizendo que ele já tinha sido morto. Olha aqui, preste atenção. Talvez José tinha colocado no seu coração muitos sonhos ali de crescer durante o tempo com a sua família, mas foi tirado o direito dele de estar com a sua família. Preste atenção, José não se diminuiu, ou José não se sentiu diminuído, como muita gente pensa. Ah, Senhor, eu não tenho condições, será que o Senhor vai me dar? Ah, Senhor, eu não tenho pai aqui, ou minha mãe aqui, será que o Senhor vai me dar? Mas o Senhor Deus é o nosso Pai Celeste, Ele é que cumpre as suas promessas sobre a nossa vida. A palavra de Deus diz que Ele, o Senhor Deus, jamais nos abandonará, nem o Senhor, nosso Deus, jamais nos abandona. Diga comigo assim, o Senhor Deus jamais me abandonará. A vida de José mudou de melhor para pior. Pastor, sim, de melhor para pior, pastor. José acaba de sonhar e recebe essas maldades dos seus irmãos. Preste atenção, pastor, minha vida está terrível. De melhor só está indo para pior. Pastor, minha dificuldade está crescendo, minha dívida está aumentando. Eu lembro que eu recebi um comunicado quando eu fiz o curso de Direito, pastor Ailton José, de um cliente, e ele estava muito perturbado por causa de uma dívida. Ele estava devendo 350 mil reais no banco. E esse valor estava incomodando ele demais. E isso estava tirando o sono dele. Ele veio falar comigo e eu disse o seguinte: você já orou a Deus? Ele disse: pastor, eu já estou orando, estou clamando. Eu falei: então é isso que você tem que fazer. Continue orando, continue clamando, porque se a sua dívida está 350 mil, Deus pode fazer alguma coisa acontecer. Mas como, pastor? Não tem como pagar, minha dívida já está alta. Começou, eu tinha 30 mil e agora está em 350 mil. Eu disse: ore e Deus vai fazer com que as coisas aconteçam. Se nós acreditarmos, vai acontecer. Então eu comecei a orar, coloquei a igreja para orar com ele. E um dia eu cheguei diante dele, junto do nosso escritório, pedi para ir no nosso escritório, falei: vai no nosso escritório. Ele foi. Chegando lá eu disse: como é a dívida? De que forma foi feita a dívida? Pastor, foi cartão de crédito, foi cheque especial, e essa dívida está 350 mil reais. Eu disse assim: você já tentou negociar com o banco? Eu já tentei de várias formas, o banco ainda não me deu abertura para nenhuma negociação. Eu disse assim: nós oramos, Deus vai fazer um milagre, acredite, Deus vai fazer. Ele disse amém, saiu de lá. Peguei aquelas dívidas, aquele cartão dele, aquelas contas dele, e fui até o banco, representando ele. Tinha pegado uma procuração, cheguei no banco e disse: eu sou o procurador do fulano de tal, estou aqui para tentar ajudar ele, porque ele não tem condições de pagar essa dívida. O gerente disse: essa dívida não está mais com o banco, agora ela está com o departamento jurídico do banco. Aí eu disse: então passa para mim o contato, o endereço, e eu vou até eles. Fui até eles. Chegando lá, depois de 2 dias, disse o seguinte: o meu cliente não tem condições financeiras, a empresa dele está indo de mal a pior. Ele já orou a Deus pedindo para que Deus desse uma solução para ele. Ele é evangélico, ele busca o Senhor Deus na igreja, é de família, é um trabalhador. Agora vocês têm que ver o lado do nosso cliente, o lado humano do banco. E o banco quer saber de lado humano? O banco quer saber de cobrar juro, o banco quer saber de cobrar tudo que é lhe devido. Ele disse: nós vamos sentar, nós vamos reunir e depois nós entramos em contato com o senhor. Tá bom? Tá bom. Fui embora. No outro dia ligaram para mim: doutor, deixa eu falar um negócio para o senhor. A dívida está em 350 mil reais. Essa dívida já tem quase 2 anos e meio, vai para 3 anos, e nada de nós recebermos nada. E nós reunimos com o banco, e o banco reuniu com a diretoria, rápido lá, nos telefonemas que eu fiz, e eles disseram o seguinte: vamos fazer alguma coisa por esse homem, por um pedido desse homem. Mas era Deus agindo, não era um pedido nosso. Deus já estava agindo porque Ele estava orando. Então ponha sempre em oração aquilo que você quer diante de Deus, e Deus vai fazer, pode ter certeza. Deus vai fazer por vocês aquilo que vocês colocarem diante dEle, e Ele vai fazer por vocês. Então, e aí, o que vocês conseguiram para Ele? Nós conseguimos reduzir a dívida de 350 mil, e ele vai pagar somente os 30 mil parcelado em 24 meses, tá bom? Eu falei: tá, a bênção de Deus.
Está a bênção de Deus, 350 mil para pagar em 30 mil em 24 meses. Está fechado o acordo, eu fechei por ele, sem ele falar que está fechado. Está fechado, meu cliente vai então fechar o acordo e pode fazer. E ele recebeu notícia, dando glória a Deus e ajeitando as coisas da vida financeira, e saiu de lá sorrindo e adorando e engrandecendo o nome do nosso Deus. Então Deus faz as coisas acontecerem. Então, queridos, em sonhos, em revelação, em profecia, Deus tem para nós, são 31 anos de bênção aqui na igreja, onde Deus tem falado, que vai fazer, tem feito e vai continuar fazendo, porque Ele é o Deus que faz as coisas acontecerem sobre a nossa vida, glória a Deus. Deus faz acontecer com milagres quando a gente ora, Deus faz acontecer quando nós clamamos, Deus faz acontecer. Sim, Deus usou os problemas na vida de José para aprimorar José. Preste atenção, você está passando por um problema, para que você possa ter uma vida de crente, de cristão, aprimorado diante de Deus. Nunca pare diante dos problemas, porque Deus quer que você persista orando, persista buscando e acreditando no milagre de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Deus vai dar a vitória para vocês. Deus então usa os problemas, pastor, usa. Tanta gente que tem problema e Deus tem falado. Quando o povo estava no deserto, eu já estive no deserto 3 vezes do Egito. Naquele deserto de calor durante o dia e frio de madrugada até falar chega. Talvez menos 15, nós já passamos ali, menos 12 de madrugada no deserto, subindo lá para o Monte Sinai, porque tem que subir de madrugada. Aí eu meditando na palavra de Deus, nesse texto, quando o povo saiu do Egito, e para uma terra que eles não conheciam, somente a palavra de Deus, mas eu digo somente não, tudo era a palavra de Deus na vida deles. A palavra de Deus para a nossa vida é tudo. Eles estavam passando por situações difíceis no deserto, mas Deus havia dado uma palavra de promessa sobre as suas vidas. Vocês vão alcançar a terra prometida, quem tiver fé vai alcançar. Então, quando nós acreditamos, nós recebemos. Diga comigo assim: eu acredito nas bênçãos de Deus e eu vou receber, em nome do Senhor Jesus. Queridos, então, na vida de José passa por muitos problemas. Quando José está lá na frente, chegam os seus irmãos. Vamos resumir, para encerrar. Quando José estava já como governador do Egito, lá no capítulo de número 45 e diante, eu acho maravilhoso demais, porque José tem, para mim, uma das maiores inteligências emocionais já vistas na Bíblia. Quando José encontra com seus irmãos que lhe fizeram mal. Olha aqui, se algum irmão fez mal para você, perdoe eles, porque Deus quer usar você para poder abençoar a vida deles. E aí José recebe os seus irmãos, ele está acima deles. A Bíblia diz que eles jamais disseram que jamais se encurvariam diante de José. Primeiro ato, quando eles viram José como governador, foi fazer o quê? Se curvar diante de José. Primeiro ato, Deus cumpre a palavra quando deu o sonho para José. Eles ajoelham diante de José e disseram para ele em reverência, porque ele era o governador. Se cumpre então a palavra de Deus. Aí novamente, lá na frente, quando José então manda prendê-los, porque falou que eles eram espias, depois colocaram eles para ir de volta, foram lá, novamente pegaram seus irmãos. Quando eles chegam novamente diante de José, o que eles fazem? Ajoelham diante de José. Se cumpre novamente a palavra do Senhor Deus. Então, mesmo que eles, as pessoas, queiram o nosso mal, mesmo que o nosso irmão queira o nosso mal, se Deus tem um propósito na nossa vida, nenhum dos nossos irmãos vai entender aquilo que Deus faz sobre a nossa vida. E Deus faz coisas grandes acontecerem. José não perdeu o seu sonho em meio aos problemas, porque ele sabia que Deus estava com ele, porque ele sabia que Deus estava com ele. E a palavra de Deus é bem clara sobre isso. José tinha intimidade com Deus, José orava ao Senhor Deus, José temia ao Senhor Deus. Se você tem sonhos, basta você acreditar que Deus vai realizar esses sonhos sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Qual que é o seu sonho? Você já contou para Deus? Qual que é o seu sonho? O que mais você quer nessa noite diante de Deus? Fique de pé, por favor. Nessa noite você vai dizer: Senhor, eu tenho um sonho. Nós estamos completando 31 anos aqui da igreja, e esse sonho meu é de ter uma casa nova, esse sonho meu é de comprar um carro, esse sonho meu é de salvação do meu filho, esse sonho meu é de fazer uma viagem. Conte o sonho para Deus. O que você quer? O sonho que você quer é aquilo que você pede para Ele, para que Ele realize. Você acredita nesse sonho. Então nessa noite, em nome de Jesus, quando você pede
o Senhor Deus vê o seu clamor e Ele faz acontecer em nome do Senhor Jesus. Com certeza, José, quando estava nas circunstâncias difíceis da vida, os seus sonhos haviam sido ocorridos, já haviam sido feitos. Ele chega governador do Egito, os seus irmãos ajoelham diante dele, e ele reconhece que Deus estava ali com ele, porque foi o propósito de Deus para salvar a sua família da fome, foi para salvar a sua família do Egito, e Deus o levantou para poder ser um abençoador. Quando Deus te levantar, levante para ser bênção sobre a vida dos seus irmãos. Levante para ser bênção sobre a vida das pessoas. Levante para ser bênção sobre a vida aonde Deus te colocar, das pessoas que estarão ao seu lado. Nessa noite, você tem vontade de ter filho? Peça a Deus. Senhor, eu não tenho filho, e eu quero que o Senhor me dê um filho. Senhor, eu não tenho neto, eu quero que o Senhor me dê um neto. Senhor, eu não tenho, entendeu, uma casa para me morar, e eu tenho pedido ao Senhor que o Senhor me dê uma casa para me morar. Deus vai fazer os seus sonhos acontecerem nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Venham todos aqui à frente, toda a igreja, por favor. E nós vamos orar nessa noite para que Deus possa realizar os nossos sonhos. Deus faz cumprir os sonhos, Deus faz cumprir a sua palavra. Muitos estão aqui nessa noite e receberão do Senhor Deus, se acreditar na promessa do Senhor sobre a sua vida. Um dia eu acreditei na promessa do Senhor sobre a minha vida, para que Deus pudesse me dar uma casa própria. Que dificuldade! Nós vivemos um país que é difícil demais conquistar as coisas, é difícil demais juntar dinheiro, porque as despesas são grandes, a gente ganha pouco, então é difícil a gente comprar. Mas Deus um dia falou ao meu coração, falou ao coração da minha esposa: busquem a mim nesse propósito. Se vocês buscarem a mim nesse propósito, eu vou realizar na vida de vocês. Busque a mim nesse propósito. Ore, busque. Eu já orei por muitas pessoas para serem curadas, e elas foram curadas. O sonho delas é de serem curadas. Nessa noite, se o seu sonho de ser curado, em nome de Jesus, vai acontecer na sua vida, o sonho de você receber a cura, porque Deus é o Deus da promessa, Ele que faz a cura acontecer na nossa vida. E aí na nossa casa nós oramos, buscamos, o Deus um dia falou conosco, até as portas se abriram de tal forma que nós ficamos admirados. Casais que não tinham suas casas, nós oramos, não tinham condições financeiras alguma, mas Deus abriu as portas. Se eu for contar para vocês aqui algo que aconteceu, vocês ficam impressionados, porque é coisa tremenda, que só Deus faz, que só Deus faz, que só Deus faz, que só Deus pode fazer. Então nessa noite, não sei o seu sonho, não sei o que você quer de Deus, mas nessa noite peça a Ele, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que tudo vê, que tudo pode fazer por nós. E Deus sabe o seu sonho, o seu pedido, o seu clamor, e nós vamos orar, nós vamos clamar, e Deus vai fazer por vocês. Amém? Feche seus olhos, clame ao Senhor Deus. Deus procura através da nossa instrumentalidade. Amém. Eu conheci você quando você tinha 7 anos, que nem o Guilherme ali. Eu era pastor lá no bairro São José, do Dom Pedro, bem ali. E você era aquele menino, lá na igreja. 45 anos se passou. E hoje eu te escuto aqui, estou maravilhado. Glória a Deus, aleluia. O meu sonho, Glória a Deus. É um sonho assim, muito difícil. Eu sou candidato a deputado estadual ano que vem. Não tem $1, a não ser que você me empreste hoje ser um milionário. Mas assim, eu tomo posse da sua palavra. Amém, glória a Da Deus. palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus pode fazer todas as coisas acontecerem com a vontade dEle sobre nós. Se nós acreditarmos, nós receberemos em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, Deus eterno. Deus, nós estamos clamando ao Senhor Deus nessa noite por sonhos. São 31 anos de bênção dessa igreja, ó Pai, de graça do Senhor Deus sobre a nossa vida aqui, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, clamar, ó Deus, pedir, ó Pai, que as bênçãos, que os sonhos sejam realizados aqui nessa noite. Meu Deus, assim como o sonho de José se tornou realidade na sua vida, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que os nossos sonhos se tornem realidade. Passaram-se anos, ó Deus, para que, ó Deus, José pudesse chegar a governador. Como diz a palavra, ele começou a sonhar com 17 anos. Quando chegou aos 30, ele chega a governador do Egito, ó Deus.
Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar a todos nós com a sua graça, com a sua bênção. Nós queremos que os nossos sonhos se tornem realidade, sonhos diversos, ó Pai, dos seus filhos, sonhos, ó Pai, aqui, que eles querem, ó Deus, que eles buscam, que eles clamam, que eles choram, que eles pedem. Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor é o Deus que faz com que os nossos sonhos se realizem. Meu Deus, em nome de Jesus, nós acreditamos no milagre do Senhor sobre a nossa vida. Nós acreditamos na graça do Senhor sobre a nossa vida, porque a promessa de Deus está para aquele que acredita. A promessa de Deus está para aquele que busca, que acredita, Pai. E nós acreditamos, ó Deus, no teu milagre sobre a nossa vida. Pessoas que são aqui enfermas, ó Deus, que querem receber um milagre, o sonho delas é receber um milagre de cura. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor venha curá-las nessa noite, ó Deus. Pai, esse momento é um momento espiritual do Senhor Deus sobre essa igreja. E que nós, ó Pai, adoramos o Teu nome, agradecemos o Teu nome. Ó Deus, somos dependentes do Teu nome, do Senhor nosso Deus. Pai, realiza as coisas sobre a nossa vida, realiza as coisas, ó Deus, sobre a nossa vida. Pai, que possamos sempre contar com a Tua bênção, com a Tua graça sobre a nossa vida, ó Pai. Nós acreditamos no nosso milagre, nós acreditamos no nosso milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós acreditamos no nosso milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo assim: em nome de Jesus, eu acredito na promessa de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família. Diga comigo: em nome de Jesus, eu acredito sobre as promessas do Senhor Deus, sobre os meus sonhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa. Assente-se, por favor. Abençoe você, sua casa, sua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo.